Paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? Como tem passado a semana? Espero que todos bem. Que Deus tenha sustentado, assim como tem guardado os seus filhos durante todas as dificuldades, durante todos os intempéries da vida. Sendo assim, hoje, mais um domingo, dia 19 de julho, estamos aqui pela graça do Senhor, porque ela tem nos sustentado. Meus irmãos, de antemão, já vamos iniciar a nossa escola dominical. Hoje será a nossa terceira lição do terceiro trimestre do ano de 2020. E veremos aqui a respeito do despertamento que restaura o nosso altar. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, começando assim, adorando ao Senhor nesta manhã, pedindo que Deus nos abençoe, nos dê um bom ensino, um bom aprendizado para a honra e a glória dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti, somente a Ti, louvamos e adoramos. Bendito seja o Senhor na terra e nos céus. Pai, proclamo o Senhor Jesus e declaro e vejo o Senhor como Deus Todo-Poderoso, acima do universo, acima dos seres, acima de tudo quanto foi criado pelas suas próprias mãos. Porque o Senhor é bom, tem depositado em nós esperança, bondade, fé, misericórdia, benignidade, humildade, tudo mediante ao fruto do seu santo e maravilhoso Espírito, por meio do sacrifício de Cristo. Nesta manhã, nos abençoe nesse estudo, abençoe-nos, Senhor, para que venhamos aprender mais da Tua santa e maravilhosa palavra. Sendo assim, abençoe meus irmãos, abençoe minha vida, que Teu Santo Espírito nos dirija em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos hoje, no dia 19 de julho. Veremos esta importante lição que nos lembra que o despertamento restaura o nosso altar. Como está o seu altar diante do Senhor no meio desta grave crise que estamos enfrentando, crise sanitária que estamos enfrentando no mundo? Espero que esteja bem, espero que esteja edificado, espero que esteja firme. E hoje veremos a importância de levantarmos o nosso altar. O texto áureo nós encontramos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, ao qual nos diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática nos mostra que Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós devemos buscar termos o nosso altar renovado pelo Espírito Santo, porque ele tem a condição de renovar o meu altar, o seu altar. Nosso objetivo nessa lição é justamente verificarmos o significado do altar na antiga aliança, lembrando que hoje Cristo é a nossa comunhão. E é importante lembrar que avivamentos que vivemos hoje nem todos são autênticos quanto dizem. É importante sabermos essa distinção. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 2 até o 5, depois versículo 10 até o versículo 13. Leamos então Esdras capítulo 3, versículo 2 até o 5. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel. E os seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde.
e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Versículo 10 até o 13, no terceiro capítulo de Esdras. Quanto, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo. Então, apresentando-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Que maravilha está posto aqui. O povo de Israel, depois de amargar 70 anos no exílio na Babilônia, agora eles passaram então a viver um tempo ao qual o Senhor os restaurara, um tempo ao qual o Senhor trouxera eles de volta à sua casa. E isso implicou em edificar novamente a casa do Senhor. Quando edificaram novamente a casa do Senhor, viram quão grande alegria era estar nos átrios do Pai, nos átrios do Senhor. Sendo assim, e é isso que veremos na lição de hoje, a reconquista de Israel que foi feita não foi uma tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judeus enfrentavam a descrença do povo. Imagine só você, o povo então voltando, e talvez eles duvidavam que aquilo fosse realmente acontecer. Mas eles se esqueceram que quem prometeu a eles foi o próprio Deus, por meio da voz dos seus profetas. Então assim o povo voltou. 50 mil na primeira leva, junto com Zorobabel. E este povo reedificou o seu altar. Para um avivamento é importante notarmos que é necessário chegarmos mais próximo a Deus. Não há possibilidade de provocarmos um avivamento se nós não tivermos proximidade com Deus. Existem momentos que nós encontramos dificuldades de todos os lados. Mesmo na caminhada, você encontra dificuldade de todos os lados. Mas quando erguemos o nosso altar diante do Senhor, quando temos o nosso altar erguido diante do Senhor, nós temos a calmaria em meio a toda essa tempestade. E aí, o despertamento conduz o homem ao altar, ou seja, o homem à comunhão. Vemos que os judeus, na sua volta, para eles representava uma grande vitória, a vitória de Judá. Quem visse Judá talvez na época em 586 a.C., talvez visse e dissesse: esta nação nunca mais se levantará, este povo nunca mais será um povo, destruamos, saltemos sobre eles. Foi o que muitas nações fizeram. Mas eles se esqueceram de quem pelejava por Judá não era Judá, não eram seus príncipes, não eram seus levitas, não eram seus sacerdotes, não eram seus profetas. É o próprio Deus que governa e coordena toda a história em sua soberania divina. Deus trouxe o avivamento para Judá. Deus trouxe o avivamento. E para isso ele usou o rei Ciro, como vimos nas primeiras lições. O rei Ciro, um homem que não era e não cria, mas que depois, a um tempo, passou a crer.
Deus usou este homem para cumprir os seus desígnios. Isso nos mostra uma aplicação muito grande, vendo que Deus usa pessoas e meios, nem sempre meios cristãos, para abençoar o seu povo. Às vezes ele usa meios não cristãos, meios de pessoas às vezes ascéticas, pessoas às vezes totalmente distantes de tudo que se chama Deus, pessoas que não creem que sequer existe um Deus. E ele usa essas pessoas para cumprir o seu propósito. E assim foi com o povo. O povo voltou e a necessidade do altar ser posto foi vista de primeira, pois a adoração ao Senhor restaura as nossas forças. Quando adoramos o Senhor no seu altar, nós temos as nossas forças restauradas e podemos caminhar mais uma légua, mais uma milha, conforme nós entendemos e vemos. Sendo assim, todos os despertamentos eles começam com uma regeneração justamente do altar. Nós temos alguns exemplos. O profeta Elias, conforme lemos na verdade prática, antes de iniciar o seu confronto, antes de iniciar o seu ataque, ele organizou tudo para que ele fizesse a sua oração, para que ele fizesse a sua adoração. O altar ele representa, se você perceber, em muitas religiões. Todas as religiões, o altar tem a sua importância. Você vai pegar as religiões orientais e ocidentais. Todas têm o seu altar edificado. Todas têm o seu altar. Às vezes colocam alguns utensílios. Às vezes, como nós, às vezes colocamos a nossa Bíblia. Outros colocam uma vela. Outros colocam uma estátua, uma imagem. Todas as religiões têm o seu altar edificado. No contexto bíblico, isso significa e nos mostra um importante ponto da adoração. Diferente das outras religiões, os seus templos são usados para vários tipos de sacrifício. Mas no cristianismo, o nosso altar, existe um sacrifício que foi dado por este altar, que é o sacrifício de Cristo. Por isso hoje nós não necessitamos sacrificar. Mas as outras religiões não têm o sacrifício de Cristo e eles não creem no Cristo. Sendo assim, eles precisam sacrificar outras coisas. Precisam entender outras coisas. Mas pela graça de Deus nós cremos e temos Cristo na nossa vida, Cristo no nosso caminho. E assim nós podemos e temos certeza que o nosso sacrifício é bem aceito, porque veremos qual foi e o que envolveu este tremendo sacrifício. Sendo assim, nós temos o rei Ezequias, um rei piedoso da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, que promoveu um grande avivamento. Nós vemos, principalmente em 2 Crônicas, capítulo 29, vai falar ali a respeito do rei Ezequias, que purificou o templo, de modo que os sacerdotes podiam de novo voltar sobre o novo altar. E agora vemos aqui, quando eles voltam do exílio, o altar é reedificado. Sacrificaram neste altar que foi reerguido, porque eles sabiam que o altar reerguido significava a presença de Deus. Entendemos, então, que o altar representa a comunhão com Deus. E isso para nós, da nova aliança, para nós que vivemos na dispensação de Cristo, na dispensação da graça, a comunhão com Deus hoje para nós é Cristo. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto ao Senhor. E já no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo no Gólgota é o grande acontecimento para o qual ele apontava profeticamente no Antigo Testamento. Leamos a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ao qual Paulo vai nos dizer: mas o que profetiza fala aos homens, e de exortação e consolação. Sendo assim, nós vemos, li o capítulo 14, capítulo 15. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, ele foi morto, ele foi levado e ele é o nosso altar hoje. Ele que compõe a nossa comunhão com Deus hoje. É importante lembrarmos que a lei cerimonial, que era justamente a lei cerimonial do judaísmo,
ela foi completamente satisfeita em Cristo. Ela foi completamente pregada e apregoada por meio de Cristo. Por isso não a fazemos hoje, porque Cristo a cumpriu e na perfeição ele cumpriu, visto que a lei não podia ser completa, pois existia um elemento que faltava, que era o Cordeiro Imaculado, ou seja, aquele ao qual não houve pecado. E aqui estamos falando do Cordeiro Cristo e não do Cordeiro animal. Somente com Cristo que esse sacrifício foi completamente satisfeito. Nós vemos toda a Trindade atuando na morte expiatória de Cristo. Nós vemos o próprio Pai que agiu com poder, agindo sobre a morte de Cristo, levantando ele dos mortos e dando glórias a esse próprio Cristo. Como vemos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no primeiro capítulo, no versículo 19, ao qual diz: o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Leiamos outra passagem, Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E temos outras passagens mais que poderíamos citar, livro de Romanos, Gálatas, Coríntios. Sendo assim, vemos o poder de Deus operou na morte de Cristo, trazendo de novo a vida. O Filho, ele participou, estamos falando que a Trindade participou ativamente nessa expiação. O Filho, logicamente, ele se entregou como sacrifício vivo. Leiamos de novo a carta à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, Cristo se entregou a si mesmo como oferta. Vemos o Espírito participando ativamente na expiação. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? O Espírito Santo cooperou com Cristo para que ele suportasse os obstáculos que impediam ele de ir até a cruz, que impediam ele de chegar até a cruz sem pecado. Porque a Bíblia nos revela e nos mostra que ele foi em tudo pecado, em tudo tentado, mas sem pecado foi achado. E hoje é o nosso sumo sacerdote, de uma linhagem muito mais excelente e predecessora da linhagem levítica. E assim, o Espírito Santo, ele, conforme vemos no subtópico 2, no tópico 2 e o subtópico 2 da nossa lição, o Senhor, o Espírito Santo, quer que, pelo despertamento, mostrar aos homens quão grande foi a vitória de Cristo no Gólgota. Porque muitas das vezes a igreja esquece quão grande acontecimento foi esse. Acontecimento histórico, fatídico, verídico, espiritual, de uma magnitude sem precedentes na história. Louvemos a Deus pela morte de Cristo e pela sua ressurreição, porque ele não é alguém que esteve vivo e hoje está morto, mas ele é alguém que esteve morto e hoje vive. Glória, pois, a ele. O Espírito Santo quer nos revelar, nos ensinar a profundidade e nos explicar a natureza deste sacrifício. Leiamos a palavra de Deus. Capítulo 1 do livro de Efésios, novamente.
Você vai perceber que essa citação muito de Efésios se refere pela questão de que Efésios trata muito dessas questões doutrinárias. Nós tivemos um trimestre muito brilhante, muito bem escrito, organizado e visto sobre a questão do livro de Éfeso, do livro de Efésios. Eu convido você a depois ver aqui no nosso canal do YouTube e também temos aqui no Facebook as lives. Veja cada aula, cada ensinamento para você compreender melhor essa epístola que é importantíssima para nós. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. E você vai lembrar aqui, quem assistiu às aulas, vai ver que aqui é justamente esse fato de que esse espírito que Deus está querendo que nós tenhamos é um espírito de revelação do mistério que estava escondido, que é o Evangelho, que é a morte de Cristo, que é a igreja. E este é o mistério que Paulo está pedindo a Deus para que os cristãos tenham, que seja revelado neles este mistério, seja revelado na mente deles esta bênção. Sendo assim, iluminando os nossos olhos, nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do poder de Deus ao qual se manifestou ressuscitando Cristo dos mortos, conforme lemos. O Espírito Santo quer nos ensinar a profundidade do vitupério da cruz, da vergonha da cruz, do triunfo sobre a cruz. Quando Jesus estava ali, no caminho de Emaús, capítulo 24 do livro de Lucas, você vai ver que ele explica aos discípulos que a princípio não conheciam, não entenderam, mas quando ele começa a expor a eles as escrituras, o coração deles pega fogo, porque era o próprio Cristo explicando para ele a profundidade daquele ato. Porque aquele momento talvez era um momento de descrédito na palavra que Cristo acabara de pregar, porque ele foi morto. Mas ele pregando acendeu a chama do Evangelho no coração dos discípulos, que com pés rápidos foram anunciar o Evangelho. O Espírito Santo quer nos explicar o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo, com um brado ao qual o próprio Jesus Cristo diz em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Deus confirmou esta palavra, fazendo rasgar o véu. Quando Jesus disse está consumado, o véu foi rasgado. Uma nova era iniciou, mostrando ao universo, mostrando à religião, mostrando a todos que o caminho havia sido consagrado. Isto é, pela carne de Jesus. Por causa disso, o caminho está aberto. Leamos Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, ao qual diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Mesmo Cristo que fez isso. O Cristo que preparou e consagrou este caminho para que nós venhamos andar nele. Meus irmãos, encerrando esta aula, nós colocamos aqui apenas um alerta nesse último tópico. Cuidado com as imitações de despertamento. Cuidado com aqueles que se dizem santos e na verdade estão vestidos de trapos de imundícia. Se acautelai-vos quanto a estes. Tenham cuidado, andai sempre nas pesaduras de Cristo, sempre em comunhão com Deus, buscando o discernimento do Espírito. Porque hoje, na verdade, temos muitos especialistas em avivamento. Especialista no sentido irônico da palavra, estamos dizendo. Sendo assim, o verdadeiro avivamento, ele vem exclusivamente de um único canal, que é da parte do Senhor. E hoje ele é operado pelo Espírito Santo que age em nossos dias. Ele opera tanto em nós, tanto o querer quanto o efetuar, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ou seja, ele nos capacita para aquilo mesmo que ele deseja que fazemos. Sendo assim, é diferente.
quando nós comparamos a igreja de Israel do retorno do exílio com a igreja primitiva e a igreja brasileira. Existem cenários e contextos muito diferentes daquela época com os contextos de hoje. Mas existe uma mudança que não existe variação desde aquele tempo para esse. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não sofreu mutações. Os princípios do Senhor não sofrem mutações. Eu convido você mesmo, a estar estudando a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo lhe dirija dentro do seu caminho, porque assim você saberá discernir o que provém de Deus e o que não provém. E como podemos identificar essas doutrinas? Desta maneira, conhecendo. Não foi isso que os discípulos disseram depois daquele duro discurso de Jesus em João capítulo 6? O que eles dizem ao final do capítulo? Para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Estas são as palavras da vida eterna. Vivemos crendo nisso e temos a certeza de que quando Deus nos recolhermos para a glória, viveremos as glórias e os deleites do céu que hão de nos aguardar. E ali veremos a infinitude de Deus. E isso é muito lindo e tremendo. Não se esqueça disso. O céu é algo muito repleto da infinitude do Senhor. Hoje conhecemos grandes paisagens e belezas naturais. Imagine você compreender e ver o Criador de tudo isso. Que maravilha será o céu. Que maravilha será abraçar e ver ao Senhor. Sendo assim, ensinos dessa vertente, algumas dicas para você que não ensinam a verdade. Eles usam teologia da prosperidade, confissão positiva, movimento de batalha espiritual, espírito territoriais, novas visões e revelações de coisas bíblicas. Tome cuidado quanto a estes. Siga quem pregue a palavra conforme a palavra está escrito. Não nos deixemos enganar, mas venhamos pedir que Deus derrame sobre nós um autêntico despertamento para os nossos dias. E assim encerramos. E eu quero orar por você. Senhor meu Deus, obrigado por esta manhã. Abençoe a cada um. Que a tua presença seja com teus filhos. Meu Pai, que venhamos viver um verdadeiro despertamento, sabendo que o Senhor é soberano e que o Senhor se coloca diante das nações e que o Senhor pesa e vê o peso de cada nação e se coloca contra tudo aquilo que se chama Deus e não é. Alcance os seus filhos para que venhamos alcançar o discernimento e venhamos viver uma vida irrepreensível diante do Senhor, conforme nos é dado a justiça do Espírito Santo. Meus irmãos, agradeço por mais um domingo você ter ficado conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, tenha um bom domingo. A paz do Senhor.